elegância, poder absoluto, intriga política e regras tão rígidas que podem te custar a não vida. Fala, aventureiros! Bem-vindos de volta ao Reduto. No último vídeo, a gente falou sobre Vampiro a Máscara no geral em 10 minutos, mas estava muito superficial, então hoje nós vamos dissecar a maior, mais antiga e mais hipócrita seita do mundo das trevas. Vista seu melhor terno, coloque aquele vestido de luxo, afia bem as suas presas e prepare-se para entrar na Torre de Marfim. Vamos entender um pouco o que é a Camarilla, mas em 10 minutos. Então, primeiramente, o que é a Camarilla, também autodenominada Torre de Marfim? A Camarilla, né, ela é a maior, mais influente e mais estruturada coalizão de vampiros, né, os membros, no universo de Vampiro à Máscara. Pode ser pensado na Camarilla como uma sociedade secreta global, uma espécie de ONU dos mortos-vivos, mas com uma inclinação mais pesada pro o feudalismo, né, a burocracia, a politicagem muito mais cruel, né? Ela foi fundada no século XV, durante a Inquisição, com o objetivo principal, né, proteger os vampiros da extinção e garantir a sua sobrevivência através do segredo. Para entender a Camarilla, né, você precisa entender o medo, que na Idade das Trevas, a Inquisição humana ela quase varreu os vampiros da face da Terra. Então, esse medo, né, o instinto de sobrevivência, né, para sobreviver, os membros precisaram se esconder. Então, assim nasce a Camarilla. Ela tem uma premissa simples: nós nos escondemos entre eles para governá-los em segredo. Eles se autodenominam a Torre de Marfim e é a seita que acredita que a humanidade não pode saber da existência dos vampiros. E eles mantêm uma fachada de civilidade, elitismo e controle. Então, se o Sabá é um culto de sangue fanático, a Camarilla é uma corporação implacável, onde o erro não é perdoado. É o capitalismo selvagem aplicado à imortalidade. Então, amiguinhos aventureiros, eu vou falar um pouquinho sobre as tradições, né? Não menos importante do que todo o restante que foi falado. A Camarilla não funciona na base da amizade, minha gente. Vocês têm que desconstruir isso. É a base de rusgas, rancorzinho e muito veneno durante muitos anos, séculos para poder planejar a morte de um e de outro. Funciona na base da lei, existindo 6 tradições fundamentais e quebrar qualquer uma dessas geralmente resulta em morte, meus amigos. A máscara é a mais sagrada. Vamos começar por ela. Nunca revele sua natureza aos mortais. Quebrou a máscara, você vai virar pó, vai acontecer coisas terríveis, você pode ter certeza. Então, garanta sempre que você está escondido e fazendo suas coisas muito bem mascarado, muito bem furtivo, né? O domínio é a segunda lei, né? O segundo quesito que você tem que cumprir de qualquer forma. O território de um vampiro é soberano, minha gente. Se você está na cidade de outro, você obedece às regras dele. Seja outro jogador, seja outro NPC, mas você tem que obedecer, né? O domínio de um é o seu lar, o seu reino. A progenie, você não pode abraçar, transformar alguém sem a permissão do príncipe da cidade. Controle populacional rigoroso, é isso que o príncipe precisa, é isso que o príncipe quer. A responsabilidade, você é 100% responsável pelas burradas que sua cria, seu filho vampiro, fizer até que ele seja apresentado e liberado cordialmente e oficialmente. A hospitalidade. Chegou numa cidade nova, você tem que se apresentar ao príncipe. Se não fizer isso, você não é ninguém e não tem proteção. Pense muito bem antes de fazer qualquer burrada no lar dos outros ou não se apresentar para o príncipe. E por último, a destruição, meus amigos. A caçada de sangue, apenas o príncipe pode decretar a morte de outro membro quando a caçada de sangue é chamada. A temporada aberta contra o infrator é decretado. E não menos importante, o príncipe pode delegar isso para o seu xerife, pode delegar isso para o seu algoz ou autorizar qualquer outro. E seu também vice-príncipe, no caso
pode também, né, decretar, ao meu ver. Mas é isso, minha gente. Obrigado. Mas no fim de tudo, quem é que manda nessa bagunça inteira? Qual é a estrutura política? Bom, jogar na Camarilla é como se você estivesse jogando Game of Thrones, mas é somente durante a noite e aqui tem bastante presas. Então, a estrutura das cidades ela é feita para gerar conflito, dependência e algumas alianças meio inesperadas. Bom, no topo dessa pirâmide, a gente tem o príncipe. Ele não é um rei por direito de sangue. Ele é o CEO da cidade. Então, ele manda em tudo, ele distribui territórios e ele dita quem vive ou quem morre. Logo abaixo dele, o Senescal, o braço direito do príncipe. Então, ele trabalha muito, toma algumas decisões quando o príncipe está ausente e quase sempre está só esperando o chefinho dele tropeçar para ele assumir a cadeira. Dentro desse bolo inteiro a gente tem a primigênie, o conselho de anciões. Geralmente é um membro de cada clã. Nem sempre o mais forte e sábio, e às vezes em segredo ele não pertence àquele clã, tá? Eles aconselham o príncipe, mas na prática passam o tempo todo tramando para roubar o poder dele. Mas, como toda uma estrutura política, a gente precisa também de executores que vão garantir a tradição. Então a gente tem os xerifes e algozes, a polícia da Camarilla. Então eles garantem que tudo seja cumprido na base da força física. E por fim também temos as socialites, jornalistas, as fofoqueiras, as arpias. Elas são influenciadoras sociais dentro da seita, então elas controlam o status, e se uma arpia falar que você é uma piada, a cidade inteira se fecha pra você. Então, quem financia e sustenta a Camarilla, né? A Torre de Marfim. Então, na Camarilla nós temos os 6 pilares, que são os clãs. E quem são esses clãs, então? Primeiro, então, nós temos os líderes e aristocratas, né? Os Ventru. Temos os artistas e manipuladores sociais, que são os Toreadores. E aqui nós também temos os terríveis magos de sangue, que são os Tremere, né? Também temos os visionários e algumas vezes muito insanos malcavianos. Os espiões absolutos da Camarilla, né? Os mestres dos segredos, que são os Nosferatus. E tem os rebeldes e filósofos Bruhá. Eles adoram odiar a Camarilla, né? Mas se beneficiam muito dela. E deixei os Bruhás por último, porque aqui nós temos uma nota, né? O narrador, ele pode querer usar uma lore mais moderna. E nessa lore mais moderna, os Bruhás saíram da Camarilla. Só que isso é mais pro os novos sistemas, né? Pro V20 ainda, esses 6 aqui são a base de ouro. Então, minha gente, mestres e narradores, né? Jogadores também, preste atenção, principalmente mestres e narradores. A moeda de troca na Camarilla não é dinheiro, é o favor. Tudo gira em torno do favor. Tudo é um jogo de favor. Ninguém te dá uma informação de graça. Se um príncipe ajuda o jogador agora deve a alma para ele. Use e abuse da paranoia. Os jogadores nunca devem ter certeza de quem é o aliado e quem está prestes a apunhalá-lo pelas costas em um Elísio luxuoso. Então, narradores, aproveitem muito bem essa situação para fazer jogos mentais, para poder influenciar, fazer aquele bom teste de consciência para os jogadores, para ver a merda que eles estão fazendo ou o benefício que eles estão trazendo e fazer eles se arrependerem ou simplesmente tramarem um contra os outros. Esse é o mundo das trevas, World of Darkness. E aí, você prefere a elegância da Torre de Marfim ou a liberdade caótica de outras seitas? Deixa aqui nos comentários qual o seu clã favorito da Camarilla e se esse guia te ajudou a estruturar mais a sua crônica, deixa o like e se inscreve. Não esquece porque isso ajuda demais no nosso trabalho. Compartilhe com aquele seu amigo que você vai levar para sua mesa e continua nos acompanhando para mais novidades. Cursos de narrativa by night nos estados brasileiros e as lives de RPG que acontecem aí todo mês. Um abraço e até a próxima noite.